A grande reflexão que eu fiz é: o dinheiro na minha vida, ele não é fim, ele é meio. O nível máximo da coragem é falarem pra você, ó, se você não parar de fazer o que você tá fazendo, a gente vai te matar. E nessa oração eu pedi a Deus, eu falei: Deus, me mostre se esse é o caminho que o Senhor quer pra mim, que é pra eu abandonar essa vida libertina e ser um homem de família. Eu tento ser um homem melhor, não é por temor a Deus, é por gratidão. Exatamente, o que Deus espera de você? Né? O que Deus espera de cada um de nós? Eu entendo que não é através da dor que você lidera, mas através do amor. Bem-vindos ao Ideias Tem Consequências, eu sou Gabriel Kanner e hoje tenho a honra de receber aqui Thales Gomes, meu amigo, um dos empresários mais proeminentes hoje do país, que tem feito um trabalho incrível, não só na parte empresarial, mas de fato na defesa de valores eternos. E o primeiro assunto que eu quero puxar com você, Thales, é essa campanha que você lançou agora recentemente, Demita Extremistas. Exato. Né? Para quem não acompanhou, teve o assassinato do Charlie Kirk nos Estados Unidos, e agora essa campanha tem ganhado uma atração impressionante. Então, como é que tem sido isso? Como é que surgiu a ideia para a campanha e como é que tem sido os resultados? Gabriel, eu vejo que a gente vive um Brasil hoje extremamente polarizado. Isso me incomoda porque não é possível mais ter um debate razoável com as pessoas sem ser acusado de alguma coisa, né? E geralmente, quando a gente debate com pessoas que estão em um polo diferente do que eu penso, eu sou um homem conservador de direita, então quando eu debato com outras pessoas que geralmente estão em outros polos, por exemplo, alguém de esquerda, muitas vezes me chamam de fascista. E aí, quando eu tenho a oportunidade de conversar com essas pessoas, eu falo assim, mas por que eu sou fascista? Especificamente, qual ato ou qual palavra que eu proferi no meu discurso que te faz chegar a uma conclusão que eu sou fascista? E eu nunca recebi nenhuma resposta para essa pergunta. Então, o que eu percebi? Eu falei, a verdade é que as pessoas não querem debater. As pessoas querem colocar as pessoas que são cristãs, principalmente, né, e que querem um Brasil melhor, em um polo onde, como se a gente fosse, de fato, o mal do Brasil, e quem estivesse vivendo uma vida deturpada, libertina, enfim, vivendo a antítese daqueles valores que eu defendo, né, como um homem cristão, essas são as pessoas do bem. Isso estava me incomodando há muito tempo, né? E ser chamado de fascista, ser chamado de nazista, é uma loucura, porque, vamos lá, né, eu sou dos empresários que têm destaque, talvez eu seja o único que abertamente defende o Estado de Israel. Aí vem alguém, geralmente de esquerda, e fala assim, você é nazista. Eu falo, mas vocês querem matar os caras? Assim, eu não tô entendendo, né? Isso me incomodava. Quando um pai de família que tinha como labor rodar as universidades americanas e abertamente debater com outras pessoas para mostrar o outro lado, educadamente debatendo com outras pessoas, por mais que ele fosse agredido verbalmente, ele sempre trazia para o debate e provava com uma lógica e com conhecimento, com fatos, de que as outras pessoas estão erradas. Esse cara ter sido assassinado brutalmente da forma como foi, tomando um tiro de fuzil no pescoço, que atingiu a aorta e fez aquilo parecer um chafariz de sangue, isso me chocou muito. Me chocou muito que os filhos estavam presentes. E até simbólico ser no pescoço, na garganta, porque ele falava, né? Ele falava e atingiu exatamente, né, na garganta, na né? garganta. Eu não acho que tenha sido proposital, acho que deve ter mirado o rosto. Mas não, você sabe acertar esse tiro da distância que foi. Com certeza ele não mirou no pescoço. Não, é muito difícil acertar esse Deve ter tiro. mirado no peito. Uma respiração, eu sou atirador também, eu sei. Uma respiração errada que você faz, você muda completamente a trajetória do tiro, né? É um tiro de mais de 100 metros, então é um tiro muito difícil de ser executado. A verdade o assassinato do Charlie, para mim, foi o turning point, né? Foi essa virada de chave que eu falei, cara, o mundo está indo para um extremismo inaceitável. É óbvio que eu sei que em alguns momentos existem extremismos de ambos os lados. Majoritariamente, eu preciso ser intelectualmente honesto aqui, geralmente vem da esquerda. Mas não é algo único da esquerda. Por quê? Porque existe bem e mal nos dois lados. Essa é a verdade. Então não podemos também ser desonestos intelectualmente e dizer que só nós, conservadores, somos os guardiões das virtudes.
que senão a gente seria igual a eles. É ruim em todo lugar, no trabalho, na igreja. Claro, é normal, mas assim, o ponto é, eu discordo de outras pessoas, da forma como eles escolhem viver, mas eu não tenho problema nenhum na gente viver nas mesmas cidades. Eu não preciso conviver no mesmo ambiente com você, mas não tem problema nenhum da gente conviver no país. E quando a gente discorda dos meios, mas concorda nos fins, isso tem como convergir. Eu tive, em alguns momentos, alguns bons debates com pessoas que são, enfim, destaques na esquerda, como, por exemplo, o Facundo Guerra, que é um empresário de esquerda, e eu já tive debates públicos com ele, onde a gente discordava dos meios, continuamos discordando, mas a gente concorda no fim. Eu e ele queremos que haja respeito, queremos que não haja violência, queremos que as pessoas tenham mais oportunidades. A gente discorda dos meios. Aí tá tudo bem, é democrático esse debate. O problema é quando a pessoa discorda dos seus meios e também discorda dos fins. E principalmente quando a pessoa usa essa desculpa para querer te eliminar. Então me incomoda quando eu entro na internet logo após o assassinato do Charlie Kirk e eu vejo uma onda de comemoração a um assassinato brutal de um pai jovem de família cristão sem ficha criminal. Se tivesse ficha criminal já não seria justificável. Quanto mais uma pessoa comprovadamente do bem. Isso me incomoda muito, a ponto de eu falar, chega, eu não quero viver mais. Esse, para mim, foi o momento que eu cruzei o Rubicão e que eu falei, cara, queimem os barcos, daqui eu não saio mais, eu vou levantar essa bandeira. Custe o que custar. E tá custando, tá? Tá custando perseguição do PSOL, tá custando perseguição do PT, tá custando, cara, parceiros de negócios nossos com medo no movimento, falou, cara, acho que eu prefiro me afastar aqui. E tá tudo bem, são covardes, né? Eu não sou covarde, eu vivo as 4 virtudes cardeais na minha vida, justiça, temperança, fortaleza e coragem, e eu tento cada vez mais vivê-las de forma mais cristalina na minha vida, e eu tento inspirar outras pessoas que vivam também essas 4 virtudes, porque elas são a base de uma vida plena da busca pela virtude, né? Sim. Então, no final do dia, quando eu atravessei esse Rubicão, eu vi que, na verdade, esse grito de basta que estava entalado na minha garganta, Gabriel, está entalado na garganta de todos os homens e mulheres de bem nesse país. Sim. Então o movimento sim ganhou muita atração. Nos últimos 30 dias eu tive mais de 163 milhões de visualizações no meu Instagram. Eu tive uma aderência em massa ao movimento e a gente está lançando inclusive um manifesto do Movimento Gaúcho Brasil, que vai rodar então esse manifesto com uma assinatura, onde eu quero que todos os líderes desse país, empreendedores e não empreendedores, líderes, alguém que lidera alguém, assuma um compromisso público de que não vamos empregar pessoas que cometem crimes. Por exemplo, que comemoram a morte de pessoas inocentes. Eu não quero dividir ambientes de trabalho com pessoas que acham razoável ver um assassinato como aconteceu do Charlie Kirk e falar, bem feito, foi tarde, como eu vi. Isso não é razoável, eu não quero conviver com essas pessoas. Eu tenho prerrogativa legal para não conviver com essas pessoas, porque quando uma pessoa comemora o assassinato de uma pessoa inocente, ela prejudica a companhia, né? Então existe uma prerrogativa legal para demitir essas pessoas. Eu o farei, se achar dentro da minha companhia. Mandei meu RH buscar, não achamos ninguém, graças a Deus, o processo seletivo está funcionando bem. Meus clientes acharam milhares e milhares, graças a Deus, foram demitidos e eu espero que esse seja só o começo. Só o começo para a gente trazer um pouco mais de razoabilidade e tirar o extremismo do debate público no Brasil. Sim. O que eu acho que mudou muito com o caso do Charlie Kirk, especificamente, é que se a gente pegar quem pensa parecido com a gente estava sofrendo com esses ataques há muitos anos, Exato. né? Então entrou toda a cultura woke nas empresas, ESG, não sei o que, isso começou a dominar e esse pensamento, né, cristão, conservador, pró-família foi ficando cada vez mais acuado, até o ponto de matarem o cara. E eu acho que é diferente porque o atentado político é comum na história dos Estados Unidos. Exato. Né? Teve o Trump tomou o tiro, poderia ter morrido. Mas eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, caramba, se o Trump tivesse sido morto, óbvio que seria uma tragédia, não dá nem pra prever o que aconteceria. Mas eu acho que eu não teria ficado tão abalado como eu fiquei com a morte do Charlie Kirk. Eu fiquei refletindo sobre isso. Falei, por que isso me abalou tanto?
E eu acho que é porque eu me via no Charlie Kirk. Exato. Né? Acho que todos nós que defendemos esses valores, somos, pô, você casou agora, né? Tá construindo sua família. Você olhava pro cara e fala, pô, é um de nós, né? Eles Exato. mataram um de nós. Então o negócio foi se radicalizando a tal ponto até matarem o cara. Então, eu acho que isso é o que pegou pra muita gente. E muita gente que eu via que não queria discutir sobre política, né? Não estava interessado nesse tipo de assunto. Depois que aconteceu esse episódio, falou, caramba, realmente existe uma luta do bem contra o mal, assim, acho que isso ficou claríssimo. E aí eu fiquei muito impactado, você deve ter acompanhado ontem, né, essa semana teve o evento, né, homenagem a ele, e eu fiquei muito impactado com o discurso da esposa, a Erica Kirk, porque quando o George Floyd morreu, houve protestos nos Estados Unidos inteiro, queimaram diversas cidades no país inteiro. E quando Charlie Kirk morreu, as pessoas rezaram e se uniram para rezar por ele. E aí o perdão dela é uma das coisas mais poderosas que eu vi. Eu não me lembro na nossa geração de ter uma mensagem, um discurso tão poderoso e tão impactante como esse. E eu olho para aquilo e eu falei, bom, só pode ser sobrenatural eu também acho. isso. Porque eu fiquei pensando sobre a minha vida. Eu falei, caramba, as pessoas que me fizeram mal... não é fácil você perdoar. Muito difícil. É muito difícil, né? Exige uma grandeza de alma diferente, né? E pouco tempo depois, menos de 2 semanas depois, ela subir no palco, na frente do mundo todo e perdoar. Eu olhei para aquilo e falei, não é possível, isso não é humano. Humanamente é impossível. Né? Isso é sobrenatural. Essa força é sobrenatural. Eu falei com a minha esposa, eu falei assim, amor, lembra daquela virtude que eu te falo, magnanimidade? Pois é isso aí, ó. Isso é a tradução literal do que é ser magnânimo, né? E nos falta muito hoje isso, né? Porque é preciso uma fortaleza muito grande para conseguir ser magnânimo naquela situação, né? Que é onde o pai dos seus filhos foi brutalmente assassinado sem nenhum motivo. Sim. Tipo, não tem porquê ele ter sido brutalmente assassinado. A única coisa que Kirk fez foi debater ideias, né? Sim. E eu concordo, me chocou a minha esposa também, ela obviamente ficou muito preocupada, né, comigo, apesar de eu ser um homem muito cauteloso com a minha segurança, eu tenho um aparato de segurança muito forte junto comigo. Eu mesmo sou um homem muito preparado, né, para me defender, mas ela ficou muito chocada. E ela falou, cara, poderia ser você, facilmente. Sim. Eu falei, sim, poderia. Mas esse é o caminho da coragem. Sim. E aí me traz uma outra reflexão, né, Gabriel? Que é algo que eu aprendi muito aqui com você, com o Guilherme, né, aqui dentro do Em Busca, que é a importância de buscar uma vida virtuosa. E Aristóteles vai falar que a mãe de todas as virtudes é a coragem, né? Que sem ela nenhuma outra é possível. Por exemplo, não era possível a Erica Kirk perdoar esse assassino sem muita coragem. Muita coragem. Né? Para ser magnânimo tem que ser corajoso. Sim. O fato de eu abertamente tocar nesses temas quando isso prejudica os meus negócios é sim um ato de coragem, mas em última instância a grande reflexão que eu fiz o dinheiro na minha vida, ele não é fim, ele é meio. Ele é meio para eu conquistar outras coisas que eu pretendo conquistar na minha vida, mas eu não tenho ele como fim. Isso Quem é tem fundamental. quem tem o dinheiro como fim são os oligarcas, né? Sim. Então o oligarca, ele tem o dinheiro como fim porque ele é individualista, ele só pensa nele. Ele é materialista em última instância, ele acha que não existe o universal, né? Não existe existe aquilo um que é Deus, transcendental, não existe Ele Deus. não está buscando pela alma dele, Exato, né? ele não está pensando lutando pela alma. na vida eterna dele, né? Só existe o acesso que ele tem a bens materiais. E eu acho muito pequeno isso. E eu entendo porque eu conheço muitas pessoas assim, eu fui ateu, mas eu nunca fui essa pessoa. Tanto que o Alfredo, por várias vezes, falou assim, pô, o Thales não tem dó de coisa. Não tenho mesmo. Empresto relógio, empresto carro, empresto avião. Não tô nem aí pra coisa. Coisa é coisa. Eu tenho apego a pessoas. Coisa, nunca tive apego. Gosto de coisas. Gosto de coisa boa. Coleciono relógio. Gosto de coisa bacana. Mas não tenho apego a coisa. Coisa é meio. E aquilo vai deixar de existir, né? Tudo que é feito de matéria, algum dia vai deixar de existir, vai mudar. A verdade é muito pequena, tanto faz. Agora, quando você escolhe viver uma vida aristocrática, ou seja, você busca o caminho da virtude, necessariamente você precisa ser corajoso, porque muitas vezes você vai tomar atitudes como essa que eu estou tomando, de lançar esse movimento,
que vai me custar dinheiro no curto prazo. Sim. Tá me custando nesse momento, né? Dinheiro, gastos advocatícios, skyrocket, custando parceiros de negócio se abstendo de fazer negócio com a gente. Isso custa um pouco. Mas eu tô bem com isso. Sabe por quê? Porque eu sempre levei a minha vida escolhendo muito mais o caminho da virtude do que o caminho do vício. Mesmo quando eu não tinha clareza qual era qual. E esse caminho que eu estou escolhendo, e que eu escolho há muito tempo, desde que eu comecei o G4 principalmente, que está muito claro para as pessoas, porque mudou a proporção, tá bem claro que eu escolho o caminho da virtude. E as pessoas falam, mas pra quê, cara? Fica de boa. Irmão, eu tenho um Deus. Deus não, o dinheiro não é meu Deus. Então, quando eu faço isso, eu faço em busca de um propósito de construir um Brasil melhor, porque eu sei que eu sou exemplo para muitas pessoas. Sim. Eu tenho vários jovens que me param, Gabriel, 15, 16 anos, e falam assim, pô, você é meu ídolo, eu cresci vendo teus vídeos no TikTok. Eu falei, cara, eu nem tenho TikTok. Mas tem muito corte seu lá e tal. E isso me traz uma responsabilidade, empreendedores, então nem se fala, é meu público principal, né? Que são líderes do Brasil. Me traz uma responsabilidade de assim, se eu não tentar ser a minha melhor versão todos os dias, será que eu tô fazendo jus a esse dom que Deus me deu de liderar? Exatamente. O que Deus espera de você? Né? O que Deus espera de cada um de nós? E você falou de forma perfeita, né? Até essa semana teve o Evangelho que foi exatamente esse trecho. Foi ontem, né? Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Ou ao dinheiro. E no sábado eu falei disso nos meus stories, sabia? Eu falei disso porque teve alguma coisa que eu falei. Eu tava falando com amigos nossos em comum, inclusive, que estavam com medo de se manifestar pró campanha. E eu falei assim, cara, você já é bilionário em dólar, bicho. Tipo assim, que diferença faz na tua vida, sabe? Então, mas aí é covardia mesmo, né? Porque tem 3 níveis da coragem, né? O primeiro nível é assim, ó, se você não parar de falar o que você tá falando, você vai perder dinheiro, vai perder prestígio. O primeiro nível de coragem é o que você tá fazendo. Eu falo, cara, não me interessa, eu vou fazer o que tiver que ser. Eu acredito que isso precisa ser feito, eu vou fazer. O segundo nível, esse, né, que você tá fazendo, já pouquíssima gente tá disposta. O segundo nível, menos ainda. É assim, ó, se você não parar de fazer o que você tá fazendo, você vai ser preso. Exato. E aí, o segundo nível, você fala... O PT e o pessoal estão fazendo comigo. Exatamente, o segundo nível, você fala, bom, não tem problema, mesmo que eu for preso, eu não vou desviar do que eu tô fazendo. E aí, o nível máximo da coragem é falarem pra você, ó, se você não parar de fazer o que você tá fazendo, a gente vai te matar. E aí, o nível máximo não tem problema. Mesmo que eu perca a minha vida, eu não vou parar de defender o que eu tô defendendo. É o nível máximo porque o maior bem que a gente tem é a nossa vida, né? Não tem... Cara, o que é dinheiro perto da nossa vida? O maior bem que a gente pode entregar por algo é a própria vida. Então, por isso que o martírio é tão impactante, né? Mas, tão cara, profundo. Eu durante as minhas orações, eu pergunto muito isso a Deus, sabe? O que o Senhor quer de mim? E peço a Deus para me orientar, para tomar as melhores escolhas, me dar clareza, para que eu tome as melhores escolhas para aquilo que Ele espera de mim. Porque não é muito claro o caminho, né? E a forma como eu vejo que funciona na minha vida nasce em mim uma ideia forte e uma sensação de segurança em determinados caminhos, que esses caminhos eles parecem, à primeira vista, talvez meio odd, não o caminho que um empreendedor, enfim, como eu ocupo hoje uma cadeira importante no mercado, deveria seguir. E eu sigo esses caminhos e cada vez mais as coisas melhoram, você acredita? Então, quando eu olho hoje a minha companhia, já vai faturar R$500 milhão esse ano. Gerar 100 milhões de caixa. Em quanto tempo? 6 anos. Não tem R$1 de alavancagem. Não tem R$1 de investidores. Eu e os meus 2 sócios somos donos de 100% da companhia. Então, tipo, pela primeira vez na minha vida, eu tenho uma companhia que vale alguns bilhões de reais sob o meu comando, que eu comando a companhia, como presidente da companhia, e que eu não tenho que ficar me justificando para fundo de investimento. Sabe? Que eu posso fazer aquilo que eu acho que é certo, porque os meus sócios confiam 100% de mim. Isso é liberdade. Isso é liberdade plena. Então é a primeira vez na minha vida, eu empreendo há 24 anos, tenho 38. É a primeira vez na minha vida que eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. Por mais que aquilo que eu estou fazendo possa prejudicar o curto prazo da companhia. Por quê? Porque eu alinhei com os meus sócios, eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro como fim, eu tenho dinheiro como meio.
Eu tenho uma missão muito maior para o Brasil, e o G4 é meio para que eu consiga fazer essa missão maior que eu tenho para o Brasil. Eu não vou entrar para a política, eu não acredito no sistema, então não adianta eu atuar num sistema que eu não acredito. Então, eu tento fazer política da forma como eu faço, pegando elementos que eu acho que eu posso, de fato, influenciar positivamente e tentando levar as pessoas comigo para esse lado que eu acredito que seja bom, que seja mais virtuoso, né? E eu uso, sim, de certa forma, a minha influência para isso. Isso poderia, em algum momento, incomodar, né, os meus sócios. Como em alguns momentos incomodaram, mas eu falei, cara, vocês confiam em mim? Eu confio. Eu falei, cara, então confia que eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei que não tá claro, mas é até uma brincadeira que a gente faz lá, né? A gente sempre fala, sempre dá nós. Deixa comigo que vai dar nós. Eu sei o que eu tô fazendo. Mas sabe o que acontece, Gabriel? Eu nunca vi alguém acordar às 5 horas da manhã e treinar jiu-jitsu e 7 horas da manhã, quando ele terminou de treinar, ele falar assim, puta, eu me arrependi, cara, de ter acordado e ter treinado. Sempre fica satisfeito, né? Nunca me encontrei uma pessoa que ela, sei lá, ela, ao invés de comer um hambúrguer no jantar, ela come uma comida saudável na dieta, e ela fala, puta, eu me arrependi, deveria ter comido hambúrguer. Eu nunca me encontrei. Assim como eu nunca acho que eu vou me arrepender de escolher seguir o caminho da virtude. Por mais que o preço a ser pago é agora, eu sei que eu vou colher o resultado lá na frente. Ou seja, enquanto eu seguir a luz, aquilo que é virtuoso, aquilo que é o bem, aquilo que eu imagino que Deus queira de mim, eu sinto que as coisas vão caminhar para melhorar, sabe? Perfeito, perfeito. Não, eu acho que você, recentemente, você realmente tem mudado muito a sua imagem, né? Eu vejo as pessoas que conversam comigo, né, que acompanhavam por alto, né, só tinham visto alguma coisa sobre você e que agora realmente estão mudando a percepção sobre você. Eu acho que um vídeo que foi fundamental para isso foi o contra os 30 O debate, demitidos, né, o debate, e eu até te mandei mensagem depois, porque eu achei excelente a sua postura, né, durante aquele debate. Você estava com uma postura misericordiosa mesmo, você não estava indo pro embate, né, você estava indo para realmente ajudar as pessoas, né, direcionar elas, fazer elas entenderem algo que muitas vezes elas não tinham conhecimento. E eu acho que, eu queria saber a sua percepção, mas eu acho que essa sua postura realmente é o que fez esse vídeo explodir, né? Acho que talvez recentemente tenha sido o que mais viralizou. Acho que agora, na verdade, o vídeo da campanha foi mais. Tá. Né? Tá. Ele já ultrapassou, assim. Mais só Sim. que do Demite Extremistas. Mas tinha sido. Sim. É que engatou um no outro, né? Sim. Um tava baixando a hype do um, entrou esse e tal. A verdade é o seguinte, Gabriel. Eu desde que eu comecei... Pergunta assim, como que você entende essa postura de... Porque eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais isso mesmo, uma postura de misericórdia mesmo. Não é, a gente não é melhor do que ninguém, mas, assim, existem caminhos que vão ser melhores para a vida das pessoas. E eu vejo a pessoa, por exemplo, o cara que matou o Charlie Kirk, você vê que não tem como... O cara tá com a alma, e por isso que foi tão grandiosa a atitude da Erica Kirk, porque, no fundo, ela tá reconhecendo que é uma alma completamente perdida que fez aquilo. E acho que a gente tem que cada vez mais ter essa postura misericordiosa para ajudar a direcionar as pessoas para um caminho que vai ser melhor para a vida delas. E aí que eu ia chegar, assim, como que eu evoluo como pessoa, tá? Principalmente eu aprendo com quem já morreu. Então, quando eu entrei no Em Busca, eu tive ali um direcionamento, né, do Em Busca, e fui pessoalmente mentorado pelo Guilherme e por você, para falar, olha, como que eu me torno um líder ainda melhor? Que eu tecnicamente, eu sempre fui muito competente, né? De certa forma. E aí, talvez a parte ali filosófica tinha muito a que melhorar, né? Talvez não, com certeza, né? Eu conheci estoicismo. Então, estoicismo é bacana, mas, sei lá, é o fast food, né? Então, tipo, eu não conhecia o Michelin 3 estrelas ainda, né? É um ótimo ponto de partida. Né? Mas aí quando eu comecei a estudar Platão, comecei a estudar Aristóteles, quando eu li São Tomás de Aquino, quando eu me converti, tudo isso começou a mudar e as minhas referências começaram a mudar. Então, por muitas vezes, eu acho que não só a leitura, mas as conversas que eu tenho com o ChatGPT, pedindo ele para poder... Finge que você é Alexandre agora e agora vamos debater um tema. Cara, isso me ajuda a evoluir tanto para entender, cara, como que Napoleão pensava esse tema, como Jesus Cristo pensa esse tema. Então, ter referências como Platão, Aristóteles, Jesus Cristo, Carlos Magno,
Alexandre o Grande, sabe? São referências que eu conhecia por alto aquilo que eles pensavam, aí depois eu comecei a conhecer melhor lendo obras que falavam sobre eles, ou até obras deles, no caso de São Tomás, e depois eu aprofundei esse conhecimento debatendo com as ideias deles através da compilação dessas ideias em um ChatGPT, né? Em um AI. Eu sinto que eu evolui muito, cara. Eu sinto que eu evolui, assim, exponencialmente como ser humano e como líder. Eu acho que a conversão foi o turning point. Eu acho que isso é perceptível em você. Eu escuto muito falar, eu encontro as pessoas, né, e falam dessa mudança, que realmente você é um ar de serenidade, né, de tranquilidade, de empatia, de misericórdia enorme. E aí que eu ia chegar. O Jesus Cristo é o maior líder que já passou por essa terra, então ninguém liderou como esse homem. Há 2000 anos esse homem foi executado brutalmente aqui na terra, e mesmo assim as suas ideias moldaram todo o Ocidente e se tornou a principal religião do globo, né, que é o catolicismo. Dominou o planeta por milênio, né? Então, o que eu vejo, cara? Eu aprendo com ele. Jesus Cristo é misericordioso. Jesus Cristo não chegava a alguém e demonstrava o seu poder. Ele era filho de Deus. Então ele poderia chegar para você e falar assim, quer saber? Agora você é aleijado, querido. Acabou. Ele não fazia isso, pelo contrário. Ele chegava nas pessoas, nas almas perdidas, nas pessoas que estavam confusas, e através do amor, né, da serenidade, da magnanimidade, ele ajudava aquelas pessoas, né, a ser colocadas dentro do seu centro. Então, eu cheguei a uma conclusão. Eu sou de uma família que 4 gerações da família é militar, eu sou o único homem da família em 4 gerações que não é militar, né? Do meu bisavô até o irmão, todos militares. Então eu tive uma criação muito dura, que gerir é ser general de guerra. Só que quando eu aprendo com outros grandes líderes, né, principalmente com Jesus Cristo, eu entendo que não é através da dor que você lidera, mas através do amor. E a serenidade, ela é uma ferramenta amorosa de trazer as pessoas para o seu centro. Você tem seu centro, que é o seu lugar de potência. Eu tenho o meu, as pessoas que estão aqui trabalhando também têm os delas. O nosso trabalho como líder não é bater nos pontos negativos. O nosso trabalho é realocar essas pessoas, trazê-las para o seu centro e falar, esse é o seu lugar de potência. E a depender do nível de maturidade dessas pessoas, eu vou ter que, eventualmente, quando alguém é muito imaturo, eu vou ter que tentar ajudá-lo a descobrir o seu lugar de potência. Quando alguém já é maduro, o que eu tenho que fazer é, você já sabe o seu lugar de potência, você está saindo da sua zona de potência, você está deturpado, vamos tentar entender por quê, deixa eu te ajudar e deixa eu te trazer para o seu centro. Quando eu fui debater com aquelas pessoas, Gabriel, eu fui com uma ideia muito clara de que eu não estou indo lá para poder humilhá-los intelectualmente, para poder demonstrar a minha superioridade. Por quê? Porque eu não sou superior a ninguém. Eu já fui eles. Eu morava na favela de Santo Amaro. Então eu sei exatamente o que é sentir o que aquelas pessoas sentem. Algumas delas, inclusive, para mim, eram playboys. Essa que é a verdade. Que, pô, tu mora lá em São Paulo, é de uma família de classe média. Eu morava na favela de Santo Amaro. Eu cresci num quarto de empregada, morando de favor na casa do patrão da minha avó, que é um homem que, esse sim, me ensinou o sentimento de uma das principais virtudes teologais, que é a caridade. Né? O cara era patrão da minha avó e deixou eu não só morar na casa dele, como me tratou como filho. E eu chamo ele de vô, que é o vô Jorge. Né? Então eu cresci em um lar onde eu tive, apesar de pouco recurso, e uma situação meio estranha, né, que é morar de favor na casa de alguém, eu não me sentia, eu sentia a minha casa. Eu cresci com um amor muito grande. Então eu sinto que eu tenho que doar isso pro mundo. E eu sinto que Deus me deu essa oportunidade de ser um homem com voz e um homem que ajuda a liderar a sociedade. Então eu quero usar isso pro bem. Eu não quero usar isso só para ganhar mais dinheiro. Não tem nada contra dinheiro. De novo, uso como meio para atingir algo maior. Então quando eu vou lá naquele debate, eu vou para demonstrar para aquelas pessoas que, olha, vitimizar não vai te ajudar a melhorar de vida. Só vai te manter onde você está. Ninguém tá nem aí para os seus problemas, Gabriel. Ninguém tá nem aí para eu chegar e falar assim, eu estou sendo perseguido. Ninguém tá nem aí. As pessoas podem até se compadecer.
Mas, cara, passa 10 minutos, eles nem lembram o que está acontecendo. Cada um tá cuidando dos seus problemas. Agora, o que eu posso fazer para essas pessoas que mudam a vida delas, né? Mudar uma chavinha na cabeça dela que é falar assim, olha, que tal, ao invés de você se vitimizar, você enxergar o que é o teu lugar de potência, você se colocar nesse teu lugar de potência e se perguntar o que está sob o meu controle que eu posso fazer para mudar a minha realidade. O que eu começo a fazer agora que daqui a algum tempo eu mudo a minha realidade. E principalmente demonstrar para aquelas pessoas quem é o verdadeiro inimigo. Que o verdadeiro inimigo não somos nós, eu e aquelas pessoas que estavam debatendo. Na verdade, a gente está no mesmo barco, disputando cada um a sua batalha para poder chegar naquilo que a gente quer para as nossas vidas. O verdadeiro inimigo são os oligarcas, que para eles, se tudo der certo ou der errado, eles ganham de qualquer forma, né? Sim. Eles não têm a pele em risco. Achei que você ia falar que o verdadeiro inimigo são eles próprios, né? Cada um de nós que pode se... Quer dizer, a primeira luta que a gente tem que É uma vencer... boa reflexão também. É a nossa luta contra interna. nós mesmos. Né? Então, se eles estão com essa cabeça vitimista, só de mudar isso, falar, não, cara, ninguém me deve nada. Essa é uma boa mentalidade, né? Fala, eu não tenho direito nenhum, ninguém me deve nada, o mundo é uma selva, que eu acho que é muito da mentalidade que você teve durante toda a vida, e por isso você conseguiu estar na posição que você está hoje. Exato. E eu preciso, na raça, né, na porrada, construir o que eu puder com a minha vida. E você até ajudou, o cabeludo lá tá super bem agora, né? Você viu bem, né? Virou grande propaganda do Mercado Pago, né? Agora. Não, teve um rapazinho ali muito inteligente também que foi empregado, mas acho que, assim, a verdade é que ali foi importante para demonstrar para a população brasileira algumas coisas. Primeiro, o empreendedor, ele nunca vai ser o inimigo da sociedade, como os oligarcas querem colocar, né? O empreendedor, ele é um homem ou uma mulher que teve a coragem de arriscar a sua vida, literalmente, e a da sua família, para poder fazer algum produto ou serviço e vender para alguém. Né? Isso é empreender, essencialmente, é resolver o problema de alguém, né? Através de um produto ou serviço. No Brasil, de largada, a gente já trabalha 50% do ano só para pagar imposto. A gente tem 90% dos processos trabalhistas do mundo concentrados aqui nesse país, sabia disso? 90% do mundo. A cada 10 processos trabalhistas no mundo, 9 estão no Brasil. E a gente tem basicamente uma legislação que ela joga o sistema inteiro contra o empreendedor. Não só isso, a gente tem uma mídia que majoritariamente coloca um empresário, um empreendedor, você pode ver as novelas, o vilão sempre foi um empreendedor, sempre foi um empresário malvado e tal. Então criou-se no imaginário popular uma ideia de que o empresário ele é sempre rico, ganancioso, só pensa em dinheiro, né? Individualista, essencialmente uma pessoa má. E eu fico pensando, né? A verdade do empreendedor brasileiro é a antítese. Então eu entreguei esse dado lá, puxei o dado do Sebrae e mostrei, olha, em média, um empresário brasileiro bota no bolso por ano, por mês, 2 salários mínimos. Porque eles não entendem como é que é uma empresa, né? Então uma empresa que fatura 10 milhões de reais, vamos dizer que essa empresa tem uma margem muito boa, que sobra 20% ali, né? De EBITDA. Aí você vai pagar imposto, né? Aí tira ali os impostos, vamos botar que você paga 30%, mais ou menos ali, 27%, né? Povo de 30% de imposto, né? Cara, vai te sobrar ali 14%. Mais ou menos, né? Sim. Ou seja, a cada 10 milhões de reais que você faz, vai ficar 1.400.000 ali pro ano. Né? Aí tem, digamos que é você e mais um sócio. Cada um com 700 mil. É assim que funciona? E o que você vai reinvestir na companhia? Para poder fazer estoque, para vender de novo. O cara que fatura 10 milhões de reais hoje no Brasil, o Cani, e tem uma margem muito boa, tô falando de 20% ali de EBITDA, que é uma margem boa, tá? É uma média de uma boa margem no Brasil. Esse cara, ele vive uma vida de muito mais privações do que o diretor de uma boa companhia. Sim. Um diretor meu ganha 1,5 milhão, 2 milhões por ano, na minha companhia. Quanto que um empreendedor tem que fazer para ele botar no bolso 2 milhões por ano? Chutaria em uma empresa madura, depois de passar uns 5 anos, algo como uns 20, 25 milhões de reais. Sim. Agora eu te pergunto, quantas empresas no Brasil faturam acima de 20 milhões de reais? Quase nenhuma. Mas é quase nenhuma. Você tem 22 milhões de CNPJ no Brasil,
metade é MEI. Desses 22 milhões, você tem só 932 CNPJs no Brasil que faturam acima de 1 bi. Só 932. Eu diria que é o seguinte, algumas poucas dezenas de milhares de companhias faturam acima de 20 milhões de reais. Ou seja, é muito difícil você chegar lá. O que eu estou querendo dizer? Empreender no Brasil, Gabriel, essencialmente é ser herói. É ser herói. Porque o sistema inteiro joga contra você. É tudo muito complexo e burocrático. Só para si próprio, né? Os oligarcas jogam para si próprio, né? O melhor negócio no Brasil é ser funcionário público de alto escalão, né? Você não toma risco, tem estabilidade eterna, tem um salário nabanesco, né? E, puta, se der errado ou der certo o Brasil, não muda nada a tua vida, ainda tem diversos outros privilégios que acabam acompanhando o cargo, né? O empreendedor não. Pode estar tudo indo bem. Por exemplo, minha vida hoje pode estar indo tudo bem. Nada impede de eu quebrar algum dia. Como tiveram vários casos de empreendedores muito mais bem-sucedidos que eu, que foram a zero. Sim. Dá para acontecer. A gente vive esse risco, né? Então, quando o sistema coloca esse empreendedor no imaginário popular como alguém ganancioso, do mal, e não estou dizendo que não existe, claro que existe gente ruim em todos os lugares, a gente falou disso hoje. Sim. Mas a maioria esmagadora dos empreendedores brasileiros, posso falar pelos meus alunos, eu tenho 55 mil empresas como cliente no G4, não são gananciosos, são ambiciosos, e é bom deixar claro que ganância é um vício, ambição é uma virtude. São homens e mulheres ambiciosos que construíram esse mundo como a gente tem hoje. Perfeito. Sem ambição nada se constrói. Então o que eu quis colocar ali naquele pleito, no debate que eu tive, é mostrar para as pessoas como que o Estado ele só consome recursos, ele não gera recursos. Quem gera recurso é o empreendedor e os trabalhadores que esse empreendedor emprega. Então vamos parar de ficar nessa disputa, nessa briga entre a gente, que o sistema tenta fazer a gente brigar ali, né? Porque, na verdade, o sistema é o inimigo. Exatamente. Não. Se você tivesse uma folha em branco hoje para o país, falou, a gente vai pensar no Brasil ideal, né? O que você faria? Por onde você começaria? Cara, eu gosto muito de alguns elementos, de algumas coisas, mas recentemente eu me aprofundei muito no que Lee Kuan Yew fez, Lee Kuan Yew, né? Lee Kuan Yew fez em Singapura. Sim. O que ele fez é incrível, né? Porque Singapura, sei lá, menos de 100 anos atrás, era um porto sujo, sem recurso natural. Singapura não tem um só recurso natural, né? É um porto sujo, né? Basicamente isso. Cara, inundado de corrupção, né? Era extremamente corrupto, parecia até o Brasil. Coitados. E Lee Kuan Yew, ele estudou em Oxford, é um advogado. Ele volta para Singapura. Ele lidera ali uma revolta contra os ingleses que fizeram de Singapura, naquele momento, uma colônia. Expulsa os ingleses de lá. E a primeira coisa que ele faz é montar quase que um departamento anticorrupção, tipo uma CIA anticorrupção, onde ele consegue não só erradicar a corrupção, como passar projetos de lei que criminaliza, de fato, a corrupção. Não existe corrupção em Singapura. Tá? Quando ele faz isso, ele começa ali, enfim, a fazer alguns arranjos institucionais, onde é possível fazer mudanças de longo prazo. Então ele sai daquele modelo que a gente vive hoje no Brasil, por exemplo, que a cada 4 anos você tem uma eleição e tal. Muito difícil que você faça qualquer coisa em 4 anos. O G4 tem 6, né? Então não dá para você fazer uma transformação profunda em 4 anos. Você precisa ter um pouco mais de continuidade. Lee Kuan Yew, ele consegue fazer um baita de um projeto em Singapura. Ele fica, se não me engano, 15 a 20 anos ali no poder. E ele transforma Singapura em um dos melhores países do planeta, uma das maiores rendas per capita do mundo. Se você compara índice de desenvolvimento humano de Singapura com qualquer outro país que não sejam monarquias, índice de violência de Singapura com qualquer outro país que também não sejam monarquias, né? Renda per capita com qualquer outro país que não seja monarquia, você vai ver... Pública. Exato. Assim, você vai ver o efeito colateral de ter uma boa gestão centralizada, onde é possível fazer a construção de poder em longo prazo. O Brasil já teve isso, né? A era que Dom Pedro II governou o país, a gente teve
se não me falha a memória, mais de 50 anos de um Brasil institucionalmente estável, um Brasil que era globalmente reconhecido como uma das grandes promessas do mundo. Eu tive com o Dom Bertrand recentemente, ele falou, minha família nunca tratou o Brasil como colônia, sempre tratou o Brasil, na verdade, como uma joia da coroa. Né? Sim. O Brasil era um império, né? Não... Era um principado, né? Que é a mesma relação que o País de Gales tem com o Reino Unido. Exato. Ninguém fala que o País de Gales é uma colônia. E ele ainda falou comigo, ele falou, o Brasil não era monarquia, o Brasil era um império. Um império. Que é muito grande. Né? Império de Portugal, Brasil e Algarve. Perfeito. Era tratado como isso. Então tudo que me ensinaram na escola era meio que mentira, assim. E eu vejo o amor que... Em 1800, o PIB per capita do Brasil era equiparado ao dos Estados Unidos. E a educação média da população, na verdade, era maior pelo trabalho que os jesuítas fizeram aqui, o Marquês de Pombal, que foi expulsar todo mundo, né? Então a gente já teve essa oportunidade de construir uma grande nação. A gente poderia ser os Estados Unidos, né? Se não tivesse acontecido o golpe de 1889, né? Onde a família real foi expulsa do Brasil depois, inclusive... O bisavô, o avô, não sei, do Fernando Henrique Cardoso queria assassinar a família toda, né? Não sabia queria disso. assassinar a família. Eu vi isso. Enfim, o que acontece, né? A gente já teve a prova de que dá para fazer no Brasil, porque muitas vezes quando eu falo do modelo de Singapura, a turma fala, mas o Brasil é um país de proporções continentais e Singapura é uma cidade-estado. Eu entendo, mas é como se você dissesse então que quer dizer que se eu fiz uma prova de conceito com a POC, né, com o MVP, e eu provei que esse negócio funciona, eu não posso escalar? É assim que a gente faz, com soluções, né? Então Singapura foi uma baita prova de conceito, né? Só escalar agora. E não faz sentido que você fala assim, não, se uma monarquia no nível municipal ou no nível de um estado pode funcionar. Mas para um país tem que... Quer dizer, no nível local, a gente não parte da premissa de que a melhor forma de tomar uma decisão é pela opinião da maioria. Exato. Mas agora, num país continental, isso tem que ser verdadeiro, não faz sentido. Eu acho que é um problema, assim, a forma como é estruturada hoje, por um motivo, tá? Eu acho que o sistema funcionaria muito bem se a média da população fosse erudita. Ou seja, se todo mundo que vota tivesse lido Platão, lido Aristóteles... Né, se conhecesse de fato a história, né, acho que aí a gente poderia ter uma democracia todo mundo fosse justa. Santo. Mais da metade da população. Eu acho que aí a gente estaria no céu, né? Não, acho que aí funcionaria, mas vamos lá, como não é essa a verdade, né, como a gente tem hoje 80% da população adulta brasileira analfabeta funcional, e a gente tem hoje mais de 90 milhões de pessoas dependentes de um programa de auxílio, né, do governo, acaba que o sistema como ele é hoje, né, eleitoral, ele não permite que, de fato, as escolhas virtuosas para o país e de longo prazo sejam feitas, porque ele é deturpado. Porque as pessoas, elas obviamente, muitas vezes por ignorância, elas não têm condição de tomar as melhores decisões para um país. Muitas vezes elas não tomam nem para suas casas, né? A gente vê, né, que, infelizmente, tem pessoas que destroem seus lares por vícios, né? Ou seja, ela não consegue governar a sua própria casa, como que ela vai conseguir governar cometem crimes o país, né? E vão presas, e aí a gente leva uma urna no presídio para as pessoas votarem. Então, assim, não tem como, e o Platão falava isso, né? Fala que o sistema democrático é o pior sistema de governo que existe, só perde para a tirania, e que a tirania é uma deturpação direta do sistema democrático, porque para ascender ao poder no sistema democrático você precisa ser um populista, e necessariamente esse populista ele vai querer se manter no poder, porque ele ascende pelas razões erradas, né? Oligarquia, né? Então ela ascende ao poder por ego, por individualismo, então ele vai querer se manter no poder e cria-se muita instabilidade no país, né? Quando você tem, vamos falar de Brasil monárquico, por exemplo, né? Quando você tem uma monarquia, você tem instabilidade porque aquela monarquia ela está ali para o longo prazo. Então ela é como se fosse o guia moral daquela sociedade. E você tem modelos de monarquia eleitas, como a gente teve na Polônia. Sim. Né? Não necessariamente tem que ser hereditário. Como o Vaticano. Como o Vaticano. É uma monarquia eletiva. E você tem aquilo que o Aristóteles, que o Platão chamava de uma monarquia aristocrática, né? Que você tem o rei sendo como se fosse um presidente da companhia, falando o what, e você tem uma aristocracia embaixo, uma tecnocracia tal qual Lee Kuan Yew montou em Singapura, que fez o case de sucesso, né? Falando o how. Cara, como eu funciono na minha companhia, né? Eu sou um monarca. Eu digo para onde nós vamos, qual que é o caminho que a gente vai, qual a estratégia para chegar lá.
E aí os meus tecnocratas, né, meus diretores falam, beleza, já que esse é o caminho escolhido, o plano é esse. Você concorda? Vamos para lá, vamos para cá, né? Acho que a discussão fica mais pautada no que é bom para o longo prazo da companhia. No regime como funciona hoje no Brasil, eu não vejo em um horizonte de tempo razoável, enquanto não tiver uma chance de mudar a forma como o regime funciona, eu não consigo ver o país sendo um outro país, porque eu não consigo acreditar que um bom nome vai entrar lá e vai conseguir fazer alguma coisa, porque não é assim que funciona. Sim. Primeiro que é muito raro um bom nome conseguir entrar lá. E segundo que uma vez que ele consiga, não depende só dele, ele depende do legislativo para mudar alguma coisa. Infelizmente, a gente tem, por exemplo, o judiciário agora fazendo papel de legislativo. Então fica cada vez mais confuso. E o Platão, incrível que há 2.400 anos o Platão já falava disso. Que o sistema democrático e vai acontecer isso, vai deturpar e vai se transformar numa tirania, né? Exatamente. Eu tive recentemente em Dubai. Dubai, obviamente, é uma monarquia. Lá eles têm um planejamento para o país até 2080. No Brasil, a gente não sabe semana que vem qual é o planejamento do país. Então, não tem como você ter uma visão de longo prazo, porque a única coisa que você consegue pensar é na próxima eleição. E eu estava lembrando, Thales, antes de você entrar no Em Busca, a gente teve uma conversa, né? A gente já conversou bastante sobre isso. Eu fui ateu a vida toda também, depois passei por um processo de conversão. E quando a gente conversou, nessa época, você já estava muito mais aberto para a ideia de que Deus existia, mas você falou assim para mim, na verdade não me interessa se é verdadeiro ou não. O que eu sei é que isso é bom, né? A ideia de que Deus existe é bom para a sociedade, então tudo bem, acho que a gente tem que seguir isso de alguma forma. Mas na verdade não interessa, né? Pouco importa se é verdadeiro ou não. Eu queria saber como foi esse processo para você e como que você está hoje, como está a sua vida espiritual e como tem sido essa jornada. Cara, pra mim era o seguinte, eu já, como todo bom adolescente que gosta de ler um pouquinho mais, eu já fui socialista, em algum momento até comunista, né? Eu usava ali camisa de Che Guevara, tal, aquela história toda, e vivi uma vida muito libertina, né? Acabou que eu ganhei dinheiro muito cedo, ganhei fama muito cedo, e fama e dinheiro, quando ela chega na hora errada, ela corrompe a alma, né? Então, a minha alma foi corrompida por fama e dinheiro. A minha moral não, mas a minha alma foi, infelizmente, por um tempo. Mas eu não me arrependo, porque eu acho que esse caminho foi importante para eu chegar à conclusão que eu cheguei quando eu te conheci, que eu falei assim, Cânia, a gente se conheceu em balada, né? Balada. Você era dono de balada e tal, a gente tava em camarote, aquela história toda. Eu falei, Cânia, a gente viveu uma vida parecida aqui. Do nada você aparece casado com uma mulher incrível, minha madrinha, né? A Martina. Começa a construir família, você passa uma imagem de um homem sério, você se tornou de fato um homem sério. O que aconteceu na sua vida? Você lembra? Eu te fiz essa pergunta. Porque assim, eu tô meio que me questionando agora. Eu já meio que dei o check, tudo que um homem solteiro pode dar na vida. E eu tô sentindo um vazio dentro de mim. E eu lembro que eu falei isso com você. E você foi muito sereno falar de Deus comigo. E eu falei contigo, eu fui muito honesto. Eu falei, cara, eu vou te ser bem sincero. Eu não consigo acreditar em Deus. Mas os valores eu compro 100%. E eu lembro de eu ter tido uma conclusão até, de certa forma, engraçada. Que eu falei, cara, eu cheguei nessa conclusão porque eu tava refletindo. E eu falei assim, eu discordo de tudo da esquerda. Só tem um ponto de convergência. Que é ser ateu. Eu nunca vi a esquerda estar certa, então eu tenho que estar errado. Eu tenho que estar errado. Eu te chamei pra conversar por isso que eu falei, cara, eu tenho que estar errado, me ajuda a convencer que eu tô errado. E você fez um trabalho brilhante, eu me lembro que o primeiro argumento que você usou pra mim foi um argumento aquiniano, que é do primeiro motor imóvel, né? E eu falei, existe lógica nisso, mas eu fui honesto, eu falei, eu continuo não acreditando, mas eu compro os valores, eu acho que crer em Deus é bom pra sociedade. Mas eu me lembro que o meu principal ponto, eu falei, cara, eu não posso privar a minha futura família, os meus futuros filhos, de crescer em um lar que não seja cristão. Porque isso seria muito covarde para essa criança. E eu quis me enveredar. Apesar de não acreditar, eu passei pelo processo de formação aqui do EBV, então li Platão, li Aristóteles, e quando você lê o Metafísica,
Se você realmente entende o que está falando ali, você fala assim, opa, tem alguma coisa aqui. Aí eu passei por aquele processo e falei, cara, talvez eu não acredite nesse Deus do milagre que a turma tá falando, não. Acho que existe um pouco de objetivismo na forma como eles colocam os milagres e tal. Achava, né? Hoje em dia não. Mas eu acredito em uma grande força organizadora. Eu compro o argumento do designer inteligente, né? A gente precisaria de um conjunto de coincidências estatisticamente impossível para que a vida existisse. Então eu compro que existe essa energia, né? Até que chegou um momento que eu tive um episódio lá que eu dividi com você e com o Guilherme, que Deus literalmente falou diretamente comigo, né? Eu falei, opa, isso aqui não tem muita explicação não. Aí eu me lembro de eu falar pro Alfredo, eu falei, cara, eu tô maluco. O Alfredo falou, cara, tá estranho mesmo. Aí eu falei com você, falei com o Guilherme. Como foi essa experiência? Eu não posso dar detalhes, que isso é muito privado, mas foi uma experiência, uma mensagem que chegou até mim que basicamente tinha duas pessoas que poderiam saber dessa situação, né? Uma pessoa que estava envolvida nessa situação e Deus. E chegou essa mensagem, eu achei muito, muito belo a forma como foi colocado. E foi uma mensagem muito divina, assim, de construção de família, sabe? Que me deu uma tranquilidade para saber que eu estava no caminho certo e que eu deveria, de fato, focar a minha vida em construir a família, em me tornar um homem de família, enfim. Você já estava rezando? Nessa época já estava indo à missa? Já estava rezando, ia na missa quase todos os domingos e principalmente pedindo a Deus que me mostrasse o caminho, e se esse fosse o caminho mesmo. E eu me lembro que, bom, todo julho eu ia pro verão europeu, eu me lembro que estava em Mykonos com a turma lá, naqueles esquemas, né? As melhores mesas atrás do DJ, Alemagu, Scorpions, aquela história toda. Com uma turma super bacana e bonita e tal, como sempre a gente ia pra Europa. E aquele momento ali eu tava me sentindo meio mal. Pela primeira vez, eu tava me sentindo meio mal, meio deslocado. Falei, cara, não é muito mais isso que eu quero, sabe? Então eu tava vivendo aquela vida libertina, que todo homem solteiro bem-sucedido consegue viver, mas eu tava me sentindo meio mal. Falei, cara, não tô sentindo que isso aqui é meu lugar mais. Tanto que a segunda parte da viagem, que a gente ia pro sul da Itália, eu cancelei, eu e um amigo fomos velejar em Israel. Fui velejar no Mar da Galileia. E eu chamei esse amigo, eu falei assim, cara, você topa dar um pulo em Jerusalém? Ele falou, pô, topo. Aí eu mandei uma mensagem pro Guilherme, eu falei, Gui, eu vou pra Jerusalém, cara. Ele, pô, que legal, não sei o que lá. Você me faz um guia do que eu deveria conhecer? Eu já tava aí há uns 6 meses tentando virar cristão, né? Então eu ia à igreja de vez em quando, tava rezando. Eu me lembro que eu tenho até um vídeo que esse amigo filmou isso. Eu fui no Santo Sepulcro, eu rezei na pedra que deitaram Cristo, depois que retiraram ele da cruz, com um terço assim, inclusive, que eu dei pra minha avó esse terço, que foi quem me levou pra igreja católica. Eu tinha primeiro a Eucaristia, só tinha abandonado a igreja. Né? Uhum. Eu rezei e nessa oração eu pedi a Deus, eu falei, Deus, me mostre se esse é o caminho que o Senhor quer pra mim, que é pra eu abandonar essa vida libertina e ser um homem de família. Porque eu, em algum momento na minha vida, eu falei assim, cara, eu tinha, sei lá, 38, então eu tinha 35 anos, pô, extremamente bem sucedido. Será que faz sentido eu casar? Será que eu não rodo mais uns 10 aí, depois, pô, eu caso só pra, pô, dar um check e tal. Eu já tenho uma filha mesmo, minha filha tem 22 anos hoje e tal. Eu tava meio que isso na cabeça. E, cara, naquela oração ali eu senti um negócio diferente, sabe? Eu saí de Jerusalém diferente. Eu chego em São Paulo no domingo. Na outra sexta ou sábado, se eu não me engano, eu conheço minha esposa. Você acredita nisso? Como que você conheceu ela? Na fila de um evento que ela tava com outras amigas, que eram amigas minhas, e ela tava lá, e eu olhei pra aquela mulher, e no primeiro dia eu falei com ela assim, eu falei, eu vou casar com você. Você acredita, velho? Tipo assim, parece papo de maluco, né? Porque quem provavelmente tá vendo esse corte e me conhece, sabe que eu nunca faria um negócio desse, né? Não é meu estilo. E na verdade eu não gostava nem de me relacionar por muito tempo com ninguém, assim. Então, quando eu nem tinha beijado a Marcela.
E ela falou, cara, eu achei que você era meio freak, assim, porque assim, tu sabe? Eu falei, não, mas pô, ela falou, eu achei muito estranho, porque, né, as pessoas me falaram aí que você tinha uma fama diferente, aí você tava todo carinhoso ali, não sei o que lá. Cara, eu sei lá, eu só sei que essa coisa que só Deus explica. Eu sei que eu olhei pra Marcela, eu falei assim, eu vou me casar com você. E, cara, e a gente demorou uns 20 dias pra ficar, a primeira vez. Talvez isso tenha foi a primeira vez na minha vida que eu insisti em trabalhar ali uma relação com alguma mulher. Eu nunca tinha insistido. As coisas em algum momento na sua vida, dependendo do lugar que você ocupa na sociedade, ficam mais fáceis, né? Então, cara, a Marcela nem sabia quem eu era. Achei maravilhoso, né? Então foi genuíno ali aquela construção. Eu senti verdade naquela mulher, mas eu senti principalmente, eu olhei nos olhos dela, e esse é um dom que Deus me deu, assim, meu sócio fala que eu tenho um radar aranha, né? Eu consigo ver a alma da pessoa olhando no olho dela, conversando com ela pouco tempo, assim. Essa é a maior fortaleza como gestor que eu tenho. Eu tenho uma capacidade muito grande de entender quem é a pessoa e colocá-la no lugar certo, né? É basicamente o que eu fiz bem a vida inteira. E eu entendi quem era a Marcela. Eu falei, cara, essa mulher é uma mulher extremamente doce, com um negócio muito ajustado ali, ela tá muito no eixo dela. Essa mulher é rara, cara. Eu senti aquilo na primeira conversa que eu tive. E eu tava certo. Mas tem uma razão pra isso, né? Vô e vó, casados, pai e mãe, casados, teve muito amor dentro de casa, teve uma estrutura familiar muito estável. Então a menina, ela cresceu dentro do centro dela ali, né? E ela não se deixou deturpar, né? Nunca desgarrou como você, como nós, né? Como nós, exatamente. Então eu percebi aquilo ali e eu comecei ali a me relacionar com a Marcela. E, cara, e aqui estou casado, né? Pô, estamos construindo a nossa família, super feliz. E, geralmente a turma me pergunta, e aí, como é que é casado? Eu falei, cara, se soubesse que era tão bom, já tinha casado antes, né? Eu falo isso pra Martina, eu queria ter casado mais cedo. Ah, eu também, mas assim, que bom que chegamos agora dessa forma. Que de nada adianta também se casar e não viver a instituição do casamento como tem que ser vivida, né? Exatamente. Então, isso é inaceitável, assim. Eu sinto que o casamento, não sei se você concorda, mas o casamento pra mim é como se eu estivesse atravessando o Atlântico num veleiro e tô eu e a Marcela ali naquele veleiro. Aí de vez em quando a gente se desentende, né? Porque nada é perfeito. Aí a gente se desentende, mas tô eu e ela no veleiro. E a gente só tem recurso pra fazer aquela travessia, não dá pra voltar mais. Então é o seguinte, vamos lá. A gente se desentendeu, mas a gente tá no mesmo barco. E a gente não tem como voltar mais atrás. A gente precisa fazer essa travessia. A gente vai ter que resolver, velho. Exatamente. Sabe? Não tem saída. Então quando você vive o matrimônio dessa forma, você passa pelos problemas que as pessoas passam normalmente no matrimônio. Mas eu, particularmente, tenho essa visão cristã que me permite ter uma tranquilidade, passar uma tranquilidade para minha esposa, que é, cara, eu tô aqui por você, fica tranquilo que não existe risco disso aqui se acabar. E a gente precisa chegar no céu com as nossas esposas, né? Exato. Se a gente chegar sozinho lá, a primeira coisa que Cristo vai falar pra gente, pô, você veio sozinho? Cadê tua mulher? Mas sabe o que é curioso? Porque as pessoas, assim, quem é bom de liderança, sabe que a melhor forma que você tem de fazer os seus times colaborarem entre si é dar uma segurança de que we have each other's back, sabe? A gente tá ali para cuidar um dos outros, né? Eu trouxe o Navy SEAL que matou o Bin Laden, foi o cara que deu o tiro mesmo no rosto do Bin Laden lá, para falar no G4 Valley no ano passado. Esse ano vai acontecer de novo, 14, 15, 16 de novembro. Queria deixar todos convidados aqui, 12 mil empresários localmente aqui em São Paulo. E eu trouxe esse cara para falar como main speaker ano passado, e eu tive essa conversa com ele. Eu falei, cara, se você pudesse elencar, qual é a principal ferramenta que faz o Team Six, que ele é tipo o BOP do Navy SEAL, né? Que é o Team Six. Qual é a principal ferramenta que faz o Team Six ser o Team Six? Ele falou isso. We know that we have each other's back. A gente sabe que a gente cuida um do outro. Então você tem uma confiança muito grande. Sim. A confiança ela é a principal ferramenta para a unidade. Sim. Então acho que o matrimônio, a gente tem essa função de passar confiança no matrimônio. Tanto o homem quanto a mulher. Sim. Fala, cara, fica tranquilo, pode confiar, que estamos juntos no barco, entendeu? Muito homem não entende o negócio de curtir foto de mulher de biquíni no Instagram.
Quando o cara não tem essa visão, fala, qual que é o problema? A mulher tá enchendo o saco. É questão de confiança, é óbvio. Por que você tá olhando pra outra mulher e curtindo foto de biquíni? Você tem alguma intenção ali na hora que você tá fazendo aquilo. É óbvio que isso passa uma insegurança pra mulher. Mas não é fácil entender isso não, tá? Porque a gente foi criado numa sociedade em que ela incentiva a libertinagem, né? Na semana passada rodou uma foto lá que eu fiz até uma brincadeira, né? Que eu não sei o nome de artista, velho. Esse artista da Globo. O irmão dele é até deputado estadual do Rio, que é o nome? O Gagliasso. Gagliasso, exatamente. Rolou uma foto da mulher dele Eu dando vi. um beijão no supostamente amigo dela e dando uma encoxada no cara. Aí, tipo assim, sabe, esse negócio é um negócio que eu olho um negócio desse e eu falo, cara, isso tá muito deturpado, não faz sentido, né? Não, e sabe quem tirou a foto, né? Foi ele? O marido dela. Pô, eu não sabia desse detalhe. Pior é, honrou o sobrenome, né? Gagliasso. Aí eu falei, cara, comunista pelo menos é coerente, né? Divide até a mulher, né, cara? Você tá, pelo menos não pode acusar o cara de não ser coerente, né? Mas assim, eu imagino que eles tenham filhos, né? Eu fico imaginando os filhos, assim, vendo, tipo, a mãe agarrar. Não é um exemplo bacana, sabe? Então a gente cresceu numa sociedade em que a mídia posta isso. Nossa, que maneiro, casal desconstruído. Não, isso não é bacana. Sim. Isso é a quebra da ordem, né? Então a gente acaba olhando coisas como essa, né? Pô, eu já cometi vários desses erros, né? Tudo bem, eu curti foto de mulher de biquíni. Cara, tudo bem não, mano. Tudo bem não. E a minha mulher é uma mulher muito dura, assim, comigo com essas coisas. Com ela não tem brinquedo. E foi bom, porque as nossas mulheres, elas têm que nos educar. Sim. Porque a gente vem de uma sociedade, principalmente homens que cresceram ateus como eu e você, ninguém nunca educou a gente pra isso. Nunca. Ninguém nunca me falou isso. Nunca me falaram também. Que... Eu nem sabia que isso ofenderia alguém. Exatamente. Até que no início do namoro com a Marcela, ela falou, ô filhão, você tá louco? Tipo assim, que isso, cara? Eu falei, pô, mas por quê? Qual o problema? Não tem interesse nenhum. Então por que você tá curtindo? Eu falei, você tem razão. Tô errado, desculpa, parei. Né? Então eu acho que assim, eu não quero pousar de santo, eu não sou santo, tá? Já fiz muita bobagem na minha vida. A verdade é que eu entendi que ser cristão é buscar viver os valores cristãos, principalmente essas 4 virtudes cardeais, né? Justiça, fortaleza, temperança e coragem, né? E tentar evitar ali, principalmente os pecados mortais, mas os veniais, cara, é quase impossível que você vai conseguir evitar todos. Somos homens comuns, pecadores, não somos santos. Mas, assim, eu treino jiu-jitsu todos os dias, né? Agora não que eu tô machucado, mas quando eu não tô, eu treino todos os dias. Eu não acho que eu vou virar o bochecha, sabe? Eu não vou ser um santo, nunca vou ser, eu não tenho esse talento. Mas eu quero ser melhor. Então eu encaro a minha vida como assim, cara, eu não sou santo, eu sou um homem falho, né? Eu sou um pecador. Mas eu admito que eu sou um pecador, então esse é o primeiro ponto para você resolver um problema, é você reconhecer que há um problema. E o segundo eu tenho um farol moral. Eu sei que é para lá que eu tenho que caminhar. E eu vou tentando melhorar cada vez mais. Eu não acho que eu vou ser perfeito. Eu acho que eu vou cometer muitos erros ainda, como já cometi. Mas eu tento evitar esses erros, porque hoje eu tenho mais consciência. Antes eu não tinha. Exatamente. Eu tive no seu casamento na Itália, foi maravilhoso. Fiquei muito feliz de participar desse momento como padrinho. Como que foi a experiência para você, né, depois desse processo de conversão, de voltar para a igreja, né, começar a frequentar a missa e no casamento você recebeu a Eucaristia, né? Depois, fazia quanto tempo que você não Desde que eu fiz primeiro a Eucaristia. Como foi a experiência de receber Cristo na Eucaristia no dia do seu casamento? Foi emocionante, cara, porque eu não conseguia parar de chorar. Eu vi. Eu não conseguia parar de chorar, eu me emociono só de lembrar, porque o Guilherme Freire falava isso comigo, ele falava assim, você vai ver que entrar em estado de graça é diferente. E no início eu não acreditava, eu falava, beleza, esse papinho de católico. Aí depois eu me tornei católico, eu falei, faz sentido. E aí eu tava ansioso ali pra poder comungar, eu ficava brincando com a Marcela, eu falei, amor, começou a esculacha. Eu e ela, a gente não podia comungar porque a gente não era casados, né? Então, não podia estar em estado de graça. Aí, quando a gente casa e que eu comungo... Podia estar em estado de graça, né? Mas é difícil. É difícil. É difícil. De novo, eu não sou santo, tenho as minhas fraquezas, essa é uma que eu não consegui evitar.
Mas quando eu confesso, eu vou casar e eu comungo a primeira vez, cara, eu me ajoelho ali e começo a rezar assim, e passa um filme na minha cabeça. E eu me lembro que você me falou uma frase, que você falou o seguinte: eu tento ser um homem melhor, não é por temor a Deus, é por gratidão. Porque eu sinto que o Espírito Santo me ama tanto que eu sou grato a ele por isso. Eu me lembro que você falou isso no meu escritório antigo, lá no Texas. Eu senti algo parecido ali, eu lembrei do que você me falou. Eu falei, cara, eu estou sentindo uma gratidão, eu sinto hoje, uma gratidão enorme pelo Espírito Santo, porque eu tinha tudo pra dar errado, cara, como ser humano. Tudo pra dar errado. Eu tava no ponto pra dar errado. E as coisas estão dando cada vez mais certo. Como que você explica alguém que cresceu de favor na casa do patrão, da avó que é uma empregada doméstica semi-analfabeta, que morava na favela do Santa Amaro? Esse alguém tem uma ideia, fazer um app e um fundo alemão investir e fazer essa empresa valer R$1 bilhão. Como é que você explica isso? Isso é providência divina, cara. E mesmo assim, aí eu vou e me perco depois daquilo. Como que você explica um homem que já era financeiramente bem-sucedido, sabe, pro nosso meio ali famoso, né, solteiro, vivendo a vida que, em tese, um homem solteiro acha que quer viver. Como você explica esse cara virar a chave assim, encontrar uma mulher na semana seguinte que ele volta de um verão europeu e falar assim, eu vou casar com você sem nunca ter dado um beijo na boca dela, e casado e aqui estou? Isso é providência divina, cara. Sabe? A lógica não explica isso. Sim. Tal qual a lógica não consegue explicar a vida na Terra. Então, quando eu comungo ali, passa isso pela minha cabeça e eu tenho uma gratidão tão grande por Cristo. É uma coisa que frequentemente é assunto da minha orientação espiritual. Eu sou orientado pelo padre Paulo Oriente, da obra, e o padre fala assim, Jesus já perdoou. Pode ficar tranquilo que Jesus não guarda rancor, não. Ele já perdoou. Move on, filho. Yeah. Vai pra próxima. O que mais ele quer de você? Mas eu tenho isso. Às vezes eu confessei muito já nessa nossa época de balada, né? Tudo que a gente... Essa vida que a gente levava. E eu já confessei várias vezes, né, as mesmas coisas. E às vezes eu sentia isso também, falando, caramba, eu sei que Cristo me perdoou já, mas eu ficava pensando, pelo menos, caramba, será que eu preciso confessar de novo, né? Mas é isso. E eu fico muito feliz de ver você falando isso. É diferente, quando a gente está em estado de graça, a gente vai, ontem a missa de domingo, né? Você vai... Foi forte, cara. Foi forte. E essa semana toda, né? Falando muito dessa questão do dinheiro, né? De não servir a dois senhores. O que a gente faz? A gente começou a nossa conversa falando disso. O dinheiro é um meio. Não um fim, né? Exatamente. E, cara, eu entendo hoje exatamente porque Carlos Magno conseguiu unificar toda a Europa, sabe? Era um líder em estado de graça, cara. Eu tô chegando num nível, Gabriel, que eu não consigo imaginar que alguém pode ser um grande líder sem estar em estado de graça, entendeu? É a minha opinião, posso estar errado, mas eu tô começando a sentir isso, cara. Mas é isso, faz todo sentido. É óbvio que a pessoa vai cometer muito menos erros, porque é isso, ela tá o tempo todo pensando... Buscando a virtude. Buscando a virtude, né? Tentando se parecer com Cristo. Exato. É óbvio que vai cometer erros também. Normal. Mas comete menos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá, se eu sigo uma dieta... De vez em quando eu posso falhar essa dieta, mas na maioria do tempo eu tô seguindo a dieta. Eu vou ter um físico melhor, né? Como é que você quer me convencer que se eu não seguir Cristo, tentar seguir à risca aquilo que Cristo deixou como mensagem? Claro que de vez em quando eu vou falhar, mas se 80% do tempo eu consigo, como é que você quer me convencer que a minha vida não vai ficar melhor? Não tem lógica. A gente estava falando sobre Brasília. Imagina se a gente não mudasse o sistema, mas todo mundo que mora em Brasília, né, e trabalha lá, tivesse estado de graça. Estamos alinhados. É o que eu falei. O Platão falava disso. A democracia funciona, desde que você consiga fazer com que todos os votantes sejam virtuosos. Bom, Thales, obrigado. Imagina, cara. Pela presença aqui. Uma alegria. Fico muito feliz de ver a sua trajetória. Tenho muita admiração por tudo que você construiu. E fico muito feliz de ver esse espaço que você está ocupando. Eu acho que isso é fundamental para o empresariado brasileiro. Eu acho que a nossa geração vai ser responsável por essa restauração, porque é algo novo que está
aparecendo. Exato. Isso é algo novo, Exato. né? Isso 10, 20 anos atrás não existia. E o que está aparecendo? Uma nova geração de empresários, líderes no Brasil que estão falando tudo isso que você falou aqui, que estão estudando, estão buscando viver as virtudes, estão falando sobre estar em estado de graça. Exato. Qual empresário das últimas gerações falou sobre isso? Então, eu acho que tem algo muito especial acontecendo, você tem um papel fundamental em tudo isso, por tudo que você está fazendo. Conta sempre comigo, com a gente aqui no Em Busca, e com certeza eu estou animado para os próximos anos. Apesar de todos os problemas do Brasil, existe algo muito especial acontecendo e a gente vai estar juntos nessa trincheira ao longo dos próximos anos. Eu fico feliz que a gente tenha aliados como você, como o Guilherme, como toda a turma do Em Busca, os empresários que aqui também se formem, né? Acho que o Em Busca foi um grande presente para o Brasil, para poder fazer a formação moral da liderança no Brasil. O G4 ajuda muito na formação técnica, mas eu até entro hoje em dia especificamente no único programa que eu dou aula, mas você tem um Em Busca que basicamente ele é dedicado a isso, né? A fazer uma formação moral da liderança, né? A criar essa nova aristocracia brasileira. E eu sou fruto disso. Isso virou a minha missão pessoal também. Então, acho que assim, é uma invocação que eu tenho para todos os empreendedores que estão nos assistindo aqui, para que eles exerçam a virtude da coragem, para que não tenham dinheiro como fim, mas sim como meio, para poder legar um país melhor para os nossos filhos e nossos netos, porque o caminho da degradação está cada vez mais exponencial. Se nós, nessa geração, não de fato atravessarmos juntos o Rubicão, queimarmos os barcos e dermos um basta, o Brasil tende a virar uma tirania. Perfeito. Obrigado a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio de Ideias Sem Consequências.